Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Pessoal, nessa aula nós vamos começar a falar agora sobre o design de serviço dentro do âmbito, claro, das organizações, das empresas, instituições e assim por diante, né? Claro que numa tradução mais literal, a gente teria o design de serviço como sendo o desenho do serviço, mas mesmo em português as provas abordam design de serviço. Isso é o que importa aqui para o nosso entendimento inicial. E eu começo aqui dando um primeiro conceito sobre o design de serviço para a gente entender que hoje em dia as empresas, no seu relacionamento com os clientes ou até na venda de produtos e serviços como um todo, forma aí o âmbito do design do serviço quando querem ter maior impacto com o seu cliente, né? Então, o design de serviço é a forma com que a empresa trabalha toda a sua interação com o cliente, de modo a oferecer um serviço abrangente e de mais qualidade. Então, aí nos perguntamos por que as empresas, corporações estão pensando em design de serviço? Porque elas querem melhorar o relacionamento com os seus clientes. Porque a ideia do design de serviço, como dito ali, é justamente trabalhar essa parte de interação com o cliente. E o objetivo do design de serviço, a partir dessa interação com o cliente, de melhorar essa interação com o cliente, acaba sendo oferecer um serviço que seja mais abrangente para esse cliente e, por consequência, de maior qualidade. Então, eu vou convidar vocês agora, pessoal, agora que eu fiz essa pequena iniciação aqui no termo design de serviço, eu já vou convidar vocês nesse momento para resolver aqui uma questão de prova sobre esse assunto, porque ela nos abre os olhos de quando é necessário ter um alerta da necessidade de implementar design de serviço naquela organização. Olha que interessante essa questão que ela diz. Acerca de conceitos e aplicações do design de serviço no contexto bancário, assinale a alternativa correta. Letra A. O foco do design de serviços é aprimorar apenas a experiência em serviços digitais. Letra B. Queixas recorrentes de clientes são indicativos de que o design de serviço poderia ser aprimorado. Letra C. A aplicação correta da metodologia sugere que somente os especialistas devem se reunir e projetar o design de serviço. Letra D. O design de serviço deve se concentrar apenas na experiência do fornecedor. A letra E. Soluções móveis devem aplicar apenas o design da experiência do usuário e não o design de serviço. Bem, eu disse que essa questão ela é boa para a gente começar a conversar aqui sobre design de serviço, porque ela nos abre os olhos para alguns alertas. Dessas alternativas, qual você acredita que é a correta? Se vocês observarem a letra A disse assim: o foco do design do serviço é aprimorar apenas a experiência em serviços digitais. Pessoal, está errado. O design de serviço, como a gente acabou de ver, observa comigo, é a forma que a empresa trabalha toda a sua interação com o cliente. Se a forma como a empresa trabalha com toda a interação com o cliente, não é apenas com uma parte da interação com o cliente, e é o que diz a letra A que é uma parte só, porque diz que o foco do design de serviço é aprimorar apenas a experiência em serviços digitais. Não, naqueles serviços que não são digitais, também é foco do design de serviço, porque como a gente viu ali na definição, é trabalhar toda a interação com o cliente. Com que objetivo? O objetivo de oferecer um serviço mais abrangente e de mais qualidade. Então isso já inviabiliza ali a nossa letra A. A letra B é a que eu queria chegar e ela é muito interessante para abrir o nosso entendimento do design de serviço, porque a letra B diz: queixas recorrentes de clientes são indicativos de que o design de serviço poderia ser aprimorado. Pessoal, sem dúvida nenhuma, essa letra B é a resposta da questão. Porque, de fato, um grande alerta para a empresa de que o design de serviço dessa empresa
precisa ser aprimorado, é essa empresa começar a receber muitas queixas, isto é, queixas recorrentes, quando a gente fala de queixas recorrentes, que acontecem regularmente. Então, à medida que a empresa começou a receber queixas recorrentes que acontecem regularmente e em grande quantidade de determinados clientes, isso tem que acender um alerta na empresa. E que alerta é esse? Tem que acender o alerta de que o design de serviço deve ser aprimorado. Porque no conceito de design de serviço, a gente tem que trabalhar toda a interação com o cliente. Se essa interação com o cliente não está boa, e a função do design de serviço é oferecer um serviço mais abrangente de mais qualidade, e o cliente não está vendo isso, é porque esse desenho do serviço, esse design de serviço precisa ser aprimorado, como descrito na letra B de Brasil. Eu bem disse para vocês que essa questão é boa para iniciar a nossa conversa sobre o design de serviço, porque ela já nos abre os olhos nesses alertas que as empresas recebem. Mas vamos ver as outras alternativas só para entender melhor a questão, que também são boas para o entendimento do design de serviço. A letra C disse: a aplicação correta da metodologia sugere que somente os especialistas devem se reunir e projetar o design de serviço. Pessoal, isso está errado, porque a gente vai ver aqui ao longo dessa nossa aula sobre design de serviço que o design de serviço é centrado no ser humano. Então é muito importante que a gente tenha o comprometimento de equipes e não só de especialistas. É o comprometimento de colaboradores, gerentes, diretores, de pessoas que atuam nesta empresa para criar um design de serviço que de fato atenda aos anseios do que os clientes hoje exigem das empresas. Então, dizer que somente especialistas devem se reunir e projetar o design de serviço, claro, isso fica completamente errado. A letra D dizia: o design de serviço deve se concentrar apenas na experiência do fornecedor. Bem, pessoal, a gente sabe que o design de serviço ele tem foco na interação com o cliente. E mesmo tendo o foco na interação com o cliente, porque ele representa a forma com que a empresa trabalha toda a sua interação com o cliente, isso não quer dizer que o design de serviço vai levar apenas em consideração essa interação com o cliente, porque ele é mais do que isso. Ele é mais abrangente que isso. Ele tem que envolver também os colaboradores internos, né? E ali ainda disse que o foco deve se concentrar apenas na experiência do fornecedor. Bem, podemos dizer que se o fornecedor faz parte desse elo de serviço, ele também vai ser levado em consideração, assim como o cliente, obviamente, mas também os colaboradores internos. A letra E: soluções móveis devem aplicar apenas o design de serviço, apenas o design da experiência do usuário e não o design de serviço. Errado, porque o design de serviço vale para toda a interação com o cliente, seja em soluções móveis, em meios digitais, em meios analógicos, ele vale para toda interação que essa empresa vai desenvolver com o cliente, por isso que é o design de serviço, por isso que é esse desenho do serviço que precisa ser feito aí dentro desta empresa, tá? Então, para essa questão, a única que ficou adequada é esse grande alerta de que a empresa precisa aprimorar o design de serviço, que é quando queixas recorrentes de clientes acabam sendo grandes naquela empresa, né? B de Brasil aqui o gabarito e a resposta desta questão. Pois bem, pessoal, vamos evoluir então no nosso entendimento. No cenário empresarial, no cenário corporativo, que está, claro, em constante evolução, os paradigmas de venda, eles têm passado por várias transformações, isto é, por transformações que são extremamente significativas, demandando dos empreendedores atuais uma abordagem mais ampla e também mais estratégica, certo? E o design de serviço, ele acaba emergindo hoje em dia como um elemento chave nesse contexto, onde a simples ideia de vender produtos, ela acaba cedendo espaço a uma interação bem mais abrangente e também a oferta de soluções mais completas para os clientes. Então, se antes o pensamento das empresas em relação
a ideia de produtos era simplesmente a venda daquele produto, hoje é muito mais que isso. E o design de serviço é que vai emergir como elemento-chave. O que quer dizer que ele emerge como elemento-chave? Que ele surge como um elemento fundamental. Fundamental nesse contexto, onde as empresas não se preocupam hoje em dia mais simplesmente em vender o produto. Esse ato de simplesmente vender o produto está cedendo espaço para um ato de, além de vender o produto, também formar uma interação mais abrangente e entregar uma solução mais completa para os seus clientes. Quer dizer, o novo desenho de serviço daquela empresa, que aquela empresa tem que se propor, tem que desenhar isso. Tem que desenhar que a ideia de simplesmente vender um produto e deu está ultrapassada. Que ela precisa aprimorar, ela precisa ser mais interativa com o seu cliente, precisa ser mais abrangente essas ofertas e essas soluções têm que ser mais completas. Em resumo, vai muito além do simplesmente vender o produto e pronto, acabou, nada mais se faz, tá? Seguindo adiante aqui, eu vou comentar sobre um termo, pessoal, que muita gente vai achar estranho, que é o termo Everything as Service, as a Service, que é a ideia de tudo como serviço. Quando eu digo esse Everything as Service, que é tudo como serviço, é porque esse é um termo que surgiu muito com o advento da própria computação em nuvem, que colocou hoje tudo como serviço. Por exemplo, nós temos software como serviço, que é SaaS, que é quando nós vamos receber o acesso a um determinado software como um serviço que é oferecido, por exemplo, em nuvem. Existe a plataforma como serviço, quando se ofertam plataformas de sistemas operacionais, de sistemas gerenciadores de bancos de dados, de ferramentas de desenvolvimento de software, são ofertados como serviço. Ou outro exemplo, a IaaS, que é a infraestrutura como serviço, que é quando se oferta infraestrutura de servidores, data centers, redes, cabeamento, refrigeração do data center como um serviço de nuvem. E aí começou a se colocar vários outros elementos, tudo num pote de tudo como serviço. Por exemplo, Big Data como serviço, BDaaS, Big Data como serviço. A ideia de entregar serviços de Big Data através de dispositivos como a nuvem. E por aí vai. Então, a partir desse momento que hoje em dia começou a ficar extremamente comum, essa era do Everything as a Service, quer dizer, tudo ofertado como serviço, nós passamos a observar uma integração muito mais profunda entre os produtos tradicionais e os serviços oferecidos pelas empresas. Porque se antes a empresa apenas oferecia o produto tradicional, hoje ela oferta o produto tradicional e serviços muitas vezes associados a esse produto. Por isso que hoje se diz que nós vivemos uma era de Everything as a Service. Porque até mesmo empresas que simplesmente vendem produtos, hoje em dia também estão associando a esses produtos a entrega de determinados serviços. Eu vou dar um exemplo bem fácil de entender, que eu acho que aí todo mundo pode pegar a noção, mas se a gente pegar o mundo dos smartphones hoje em dia, pega a Apple, vamos pegar um exemplo, a empresa Apple, né? Ela vende smartphones, vamos imaginar isso, ela vende tablets, vende computadores. Então vamos imaginar que ela está vendendo máquinas, né? Aquela coisa palpável que é o smartphone que você adquiriu da Apple. Perfeito. Seu iPhone, o seu iPad e assim por diante. Isso é um produto. Mas quando você vai usar o seu smartphone, no caso aqui do exemplo da Apple, você vai ver que lá existe a loja da Apple com diversos aplicativos disponíveis. E aquela loja da Apple que oferta aplicativos é uma loja de oferta de serviços da Apple. Além disso, tem o próprio sistema operacional que roda naquele dispositivo. Quer dizer, vocês perceberam que talvez um dos maiores ganhos, ou quando você vai ouvir música,
Você percebeu que quando você está hoje com um celular, você comprou o produto smartphone, você adquiriu aquele produto, mas associado a esse produto, existem muitos outros serviços oferecidos por aquela empresa que te vendeu aquele produto chamado smartphone. Isso acontece não só, obviamente, com a Apple, mas com outras empresas também desse mesmo ramo. E com outras empresas também de tantos outros. Então, isso, pessoal, é que eu quero que vocês tenham em mente. Nessa era do chamado Everything as a Service, que é tudo como serviço, nós, obviamente, entendemos e observamos uma grande integração, uma integração mais profunda entre produtos tradicionais, que antes eram apenas vendidos como produtos tradicionais, e hoje em dia, mais do que isso, que é a venda de produtos, que às vezes até são produtos tradicionais, mas os serviços oferecidos por essas empresas associados a esses produtos. E aí o design de serviço, obviamente, passa a ser extremamente importante, porque o design de serviço é esse desenho dessa interação da empresa com o seu cliente em todas as possibilidades que isso possa trazer, né? O design de serviço, portanto, passa a ser a forma como as organizações gerenciam todas as etapas, não algumas, todas as etapas da interação com o cliente. E visando o quê? Visando não apenas aquela satisfação imediata, porque o cliente comprou agora aquele produto, né? Mas a própria construção de uma experiência abrangente e uma experiência de alta qualidade. Então percebe que o design de serviço vai entrar em todas as etapas da interação com o cliente, todas elas. E visando o quê? Esse é um ponto importante. Por que entra em todas as etapas do design de serviço? Porque ele visa não apenas pensar... Porque muita gente acha que design de serviço, já sei, design de serviço é para satisfação do cliente. Olha o que está dito ali, visando não apenas a satisfação imediata do cliente. É, na verdade, a construção de uma verdadeira experiência que seja mais abrangente com o cliente e seja uma experiência de alta qualidade. Aí sim podemos dizer que essa empresa está entrando em um nível de design de serviço adequado à realidade do mundo que ela vive hoje. E qual é a realidade do mundo que se vive hoje? Que as coisas se transformam numa velocidade muito grande, justamente em função do nível tecnológico associado não só à venda de produtos, mas à oferta e à possibilidade de relação ou de aumento dessa relação com os clientes. Bem, pessoal, é relevante que eu faça uma observação aqui, então é relevante ressaltar que o design de serviço ele não se limita a setores específicos, estendendo-se também ao comércio e à indústria, que eu já vim citando antes aqui, né? Então fica a ideia, design de serviço é apenas para os setores que ofertam os serviços. Percebe que aqui está dito que não se limita somente a setores específicos, que tradicionalmente são setores de serviços. Não. Também é associado ao comércio e à indústria. Professor, mas e se o comércio vende apenas uma xícara, por exemplo? Ou se aquele comércio vende lâmpadas? Ele vai precisar se preocupar com o design de serviços? Hoje em dia, sim. Porque, como eu bem disse, não vai estar em jogo somente a venda em si do produto xícara ou a venda em si do produto lâmpada, mas toda a experiência que este cliente vai ter após adquirir, por exemplo, lá no comércio essa lâmpada com essa empresa. Mas tem, professor, como estender essa experiência para ela ser uma experiência que dê mais qualidade? Sim, com várias e várias atitudes que podem vir em volta disso. Eu poderia citar aqui N atitudes, mas vamos dar exemplos de atitudes simples, como o aprimoramento do pós-venda, uma preocupação real com a satisfação daquele cliente, a oferta de explicações sobre o funcionamento daquele produto, da melhor aplicabilidade daquele produto.
para que continue esse relacionamento, porque obviamente isso, à medida que o tempo passa, vai trazendo para a empresa mais benefícios. E a indústria não poderia ficar de fora disso, é claro, porque não é só a ideia do comércio, mas a indústria tem como seu cliente grandes e grandes comércios, grandes e grandes distribuidoras, que são os seus clientes. E essa indústria também precisa, no seu design de serviço, se preocupar com esse seu cliente, que é o seu comerciante, o seu distribuidor. E aí, a indústria ainda tem um fator interessante, porque ela produz aquele produto vai para um cliente dela inicial, que é um distribuidor, e depois vai para um outro cliente, que é o comerciante, e vai para um outro cliente, que é o usuário final. Toda essa cadeia de clientes, entre aspas, ligados a essa hierarquia da indústria, daquele simples produto, tem que estar descrita no design de serviço para que se aumente essa satisfação final daquele cliente, mas não só como uma satisfação pura e simples e imediata, não, uma experiência satisfatória ao longo do tempo e de preferência ao longo dos anos, para que a própria marca dessa empresa possa evoluir num status que seja considerado adequado, certo? Então nós temos que ter realmente em mente isso. Pessoal, vou continuar na próxima aula, a gente faz uma pausa aqui, na próxima aula eu continuo falando de design de serviços com vocês, certo? Até a próxima aula, grande abraço e bons estudos!